Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso Tijolo Cast. Convidado muito especial aqui, o Luiz da GX2. A gente vai conversar aqui sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, vários assuntos legais aqui, interessantes para a gente falar. Mas eu queria começar apresentando um pouquinho o Luiz, pedindo para ele se apresentar. É um super empreendedor aqui, né? Tá desde o iniciozinho aqui dentro do Instituto Caldeira, ao nosso lado aqui. E queria que tu contasse, Luiz, um pouquinho para começar, assim, como é que surgiu a GX2, né? O que ela faz e a tua história assim como empreendedor também. Bem-vindo e obrigado pela presença que está conosco aqui. Maravilha, Fred. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, um prazer, especialmente aqui pelo Hub Tijolo, né? Um hub que a gente tem uma aproximação muito grande, já fizemos alguns eventos em conjunto. Bom, falando um pouquinho de mim, da trajetória da GX2, eu sou sócio fundador da GX2, empresa com 15 anos, né, completados no ano passado, em 24. Uma empresa de desenvolvimento de software, uma empresa focada 100% na parte de construção de soluções digitais, né, então somos 100% serviço. Hoje temos 3 unidades no Brasil, em Porto Alegre, onde foi a sua fundação, né? Que atualmente estamos no Instituto Caldeira, como tu mesmo mencionaste, né? Desde o início, né? Desde os primórdios do Caldeira. Nós também temos uma unidade bem estratégica em São Paulo e em Belo Horizonte. E recentemente, no ano passado, nós fizemos nossa primeira inauguração de uma unidade fora do país, né, localizado nos Estados Unidos, em Lake Nona, né, uma região que pertence a Orlando, na Flórida, uma região voltada para a área de inovação e também para a parte de tecnologia, que está em franco desenvolvimento, também com o objetivo da gente fazer o processo de expansão, né, e internacionalização da empresa. Então, basicamente nós atendemos a parte de desenvolvimento de software, buscando a entrega de soluções digitais, né, sempre visando tecnologias que vão agregar, né, dentro de um contexto dos nossos clientes e das necessidades de mercado. E Luiz, a tua formação, por que tu teve essa ideia de montar esse negócio? Eu acho que é legal falar um pouquinho da tua trajetória pessoal para entender um pouquinho também. A minha formação, ela é uma formação bastante diversa, vou dizer assim, né? Eu formado em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas, essa é a minha graduação. E depois uma pós-graduação em gerenciamento de projetos de TI. E fiz algumas especializações, né? um MBA na parte de tecnologia e inovação. Então, um pouco da minha trajetória é isso. Um pouco vamos dizer assim, de como surgiu o negócio, a ideia de fazer o negócio. A GX2 ela surge, né, de um pouco da necessidade de mercado de capacitação. Então nós surgimos como um centro de treinamento. Então a gente foca na parte de instrução. Depois vamos agregando alguns serviços, né, oriundos dessa capacitação do mundo de tecnologia. Então consultoria, treinamento, depois fábrica de software, né, como desenvolvimento, né, sob medida, depois a parte de apresentação dos nossos profissionais, né, dentro dos nossos clientes, então um formato que comumente a gente chama de outsourcing, agora staff augmentation é um nome que está sendo utilizado bastante. Então, assim a gente apoiando os nossos clientes a desenvolver soluções, né, de cunho digital. Legal. E tu hoje a tua base é Orlando, né? A gente estava conversando aqui, tu já está lá bebendo já da fonte lá. Eu estou liderando essa nossa expansão da GX2 para o mercado internacional. Então, em 23 fiz a minha mudança pessoal, né, e profissional. Então, antes de fazer a abertura da nossa unidade em 24, eu já estava residindo, né, nos Estados Unidos. E aí fiz um estudo de mercado, um estudo de localizações, né, o que seria melhor. E em setembro de 24 nós inauguramos então a nossa unidade. E lá já fizemos alguns movimentos, né, desde venda de projetos, participação em eventos e entre outras coisas, para que a gente possa também combinar, né, muito sendo complementar ao que nós temos no Brasil,
um pouco do que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. Excelente. Bom, vamos por que interessa então. Vamos lá. Eu acho que não tem como a gente não falar do tema do momento, que é a IA, né? Inteligência Artificial. E eu acho que vocês são conhecedores. A gente já teve um evento aqui com vocês sobre isso, que teve a casa lotada, inclusive. E eu queria, no início, né, trazer para nossa audiência aqui um pouquinho do conceito, né? Enfim, IA generativa, que tu explicasse um pouquinho em que estágio está. Eu sei que a IA é algo que já vem de muito tempo, na verdade, sendo desenvolvido. Né? Hoje se fala muito do ChatGPT, que é uma das ferramentas que surgiram talvez mais para o domínio público, assim. Mas que tu falasse um pouquinho do conceito, né? E explicasse um pouquinho assim as diferenciações aí da IA. Bacana. Bom, não tem como não falar mesmo disso, né, Fred? O conceito de IA, né, de inteligência artificial, já é um conceito não novo, né, mas que não temos como não olhar a IA como sendo uma tecnologia que foi divulgada, né, de forma exponencial com o surgimento do ChatGPT, que é um tipo de IA, né? É um tipo de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa. Dando assim, um conceito muito rápido para a gente buscar um entendimento, contextualizando um pouco a inteligência artificial, basicamente a gente tem lá o uso de estatística para poder resolver problemas que sem esse conhecimento adquirido dentro de uma inteligência artificial eu não consigo resolver, né? E a IA generativa, que é um braço disso, a gente tem ela tendo um processo de aprendizado de como fazer e me gerando algo novo. Então, diferentemente de, por exemplo, eu gosto muito do conceito do Google, né, da busca do Google versus um ChatGPT. O Google, ele te entrega algo que está em algum local. O ChatGPT, ele aprendeu muitas coisas, e quando você faz uma requisição, né, que comumente a gente chama agora, né, da IA generativa de prompts, ele gera algo novo. Então, toda vez que eu posso perguntar algo e tu pode perguntar algo, e ele vai me dar, ele vai responder de formas diferentes, porém com um conteúdo muito similar, porque ele tem aquele aprendizado e ele me devolve, e ele me permite fazer interações. Né? Então eu consigo fazer perguntas e pedir respostas de naturezas, né, de formatos distintos, sempre com o mesmo contexto. O interessante ali que a gente vê no GPT ali é que eu também pensei, poxa, mas qual é a diferença disso para um Google? Né? A primeira coisa que a gente pensa, o Google é aquela busca estática, né, que eu pergunto, ele me responde, eu pergunto, ele me responde. No chat, ele realmente vai aprendendo com a própria conversa e aprendendo sobre o usuário. Inclusive, as informações vão ficando, quando a gente entra novamente, ele já sabe, né, da outra conversa que a gente teve, como é que tu gosta das coisas, o que tu quer saber, né, e essa troca ele vai construindo contigo. Né? Além de, claro, fazer outras coisas que o Google não faz também, né, que enfim... coloca um documento lá dentro, pede para resumir, dando alguns exemplos mais simples até, mas que ajudam muito, né, a trazer, e os próprios prompts também, que o Google também não entende como ele. Né? Então ele está mudando um pouco a forma como nós consumimos a informação. Antes você tinha uma referência, você fazia as avaliações, hoje você pode conversar com um guru, vamos dizer assim, né? Porque ele tem as informações e eu consigo fazer as interações de forma que eu obtenha elas de uma forma mais rápida, mais precisa e que também me dê mais resultados, né? E essa é a IA generativa. Perfeito. O que tem além da IA generativa? Existem outras IAs? Existe muita coisa ao redor disso, né? E eu acho que aí está o grande segredo de sucesso de muitos negócios, porque a gente pode entender esse conceito da IA, e especialmente da IA generativa, e aplicar para diferentes cenários que não vão ser efetivamente uma IA generativa, mas eu posso usar os que a gente chama, né, os LLMs, que são os modelos de linguagens de inteligência artificial, que me permitem, então, resolverem problemas que sem eles eu teria uma dificuldade muito grande ou às vezes nem conseguiria chegar na solução disso, né? Então, eu acho que onde é que está, para mim, o grande
benefício que um chat GPT trouxe. A evidência para o olhar para uma tecnologia que até então estava talvez não tão divulgada, não tão desenvolvida, não tão preparada para atender o mercado e que hoje a gente pode sim utilizar desses recursos. Então, quando a gente fala de IA aplicada para o negócio, não é que os outros players, né, os clientes ou as outras empresas estão desenvolvendo as IAs. Quem desenvolve IA é a OpenAI, do ChatGPT, junto com a Microsoft como sendo um grande apoiador, a Google, a Meta. Esses sim estão desenvolvendo os modelos, né, que a gente vai utilizar. Mas acho que aplicar esses modelos nos meus negócios, eu acho que é o grande, vamos chamar aqui do pulo do gato, né? Sim, e como é que tu tá enxergando, assim, né, o que de fato tá mudando e tá impactando a indústria já? Claro que tu conseguir trazer para o nosso hemisfério aqui de mercado imobiliário é sempre bom, né? Mas como é que as empresas já estão utilizando os profissionais e as pessoas, né? Já estão realmente aplicando isso, porque eu acho que está muito no início o movimento, né? Sim. E está todo mundo assim buscando, puxa, como é que eu posso fazer, né? Tem coisas mais simples, como por exemplo geração de conteúdo, a gente já utiliza aqui no Tijolo, por exemplo. Sim. Né? Mas o que mais, né? Em que nível está a aplicabilidade? Vocês devem estar aplicando em clientes, né? Se puder trazer algum exemplo, é bom. Queria começar a entender um pouquinho assim isso, a IA na prática, né? Como é que vocês estão vendo isso? Né? Perfeito. Bom, eu acho que aí está o grande valor de tudo isso que a gente está falando agora, né? De como é que a gente traz, talvez, esse momento, né? A gente, no final do ano, a gente fez um evento, a gente falou sobre tendências, falou um pouco sobre as novas ondas, né, de inovação. A gente está muito no início dessa quinta onda, né, de inovação, que é a onda onde tem várias tecnologias embarcadas aí, né, que vão fazer essa transformação, mas especialmente o uso de IA, de blockchain, entre outras coisas, né, o próprio computação quântica, enfim, que estão no início. E essas ondas normalmente, né, no passado levavam em torno de 45, 40 anos para mudar, e agora nos últimos tempos as ondas têm espaço de tempo muito menores. Mas como a gente está no início, a gente tem pelo menos acho que uns 20 anos de surfar essa onda, essa quinta onda de inovação. Trazendo um pouco para a realidade, né, da aplicação e talvez já linkando um pouco com o setor imobiliário, e você me questionou sobre o que a gente está fazendo com isso. Eu vou dar um exemplo de algo que eu acho que é muito simples da gente entender e de perceber o benefício disso. Nos Estados Unidos a gente tem um cliente em que ele ele mapeia processos, filma processos e disponibiliza esses processos para a empresa como um todo para fazer o processo de onboarding de novos profissionais. Então, a partir de treinamento. E ele coloca isso dentro de uma universidade. E o conceito dele para que isso seja atrativo, que não seja aqueles treinamentos maçantes, é um conceito de vídeos curtos, né? E então imagina, você pega um processo, você quebra ele de forma uma granularidade bastante pequena, filma esses processos e disponibiliza dentro de uma universidade. Então você tem uma quantidade de vídeos considerável. Visto isso, se você tem todos os processos da sua empresa mapeados, filmados, imagina o quão rico é essa informação. Então, percebeu-se que não só serve para fazer treinamento, mas também serve para que eu possa otimizar processos, para que eu possa discutir processos, para que eu possa promover melhorias em cima de algo que eu não estou percebendo. Então, o que foi desenvolvido? Né? Desenvolvemos, então, uma plataforma que tinha como base tecnológica a IA para fazer basicamente duas coisas. Para otimizar a busca e para interação com, especialmente, a camada tática, né, de gerentes para poder discutir sobre os processos, melhoria de processo, questões relacionadas à segurança. Então, tem uma forma muito mais simples de encontrar o vídeo que eu quero. Por exemplo, eu quero saber como é que funciona
o meu procedimento de emissão de nota fiscal. Então você pesquisa, ao invés de você ter ir lá no menu, encontrar e fazer, ali ele já me abre todos os vídeos que estão correlacionados a esse tema. E essa busca ele fez através do uso de uma IA. Mas a facilita. IA, ela se abastece do que é falado no vídeo ou só do título do arquivo do vídeo? Excelente pergunta. O que nós fizemos? Para que essa busca seja efetiva, ele consiga pesquisar de qualquer forma e poder encontrar o conteúdo, a primeira coisa que a gente faz, né, utilizando o IA o vídeo gravado é transcrito. Depois dessa transcrição, a gente armazena isso num formato que a IA vai entender, então entrando um pouquinho só na parte técnica para que a IA possa entender, eu tenho que vetorizar essa transcrição. E aí eu submeto isso para um repositório privado. Sim, porque isso e aí eu uso um modelo de linguagem, um modelo de IA, né? Nesse caso a gente está utilizando a da Google, que é do Gemini, para poder fazer... Então eu tenho um modelo treinado, que foi treinado com uma massa de dados gigantesca, né? E aí eu aclopo um conhecimento novo para isso, porque esse conhecimento a IA que foi treinada ela não tinha. Então eu acloplei e nesse momento eu tenho um resultado para buscar as informações que eu preciso. Disso, ele é um conhecimento privado, né? Privado. Que não pode ser disponibilizado. Exato. Tem essa questão toda da privacidade. Né? Então eu tenho essa questão da busca, que eu consigo rapidamente encontrar o que eu quero, e eu tenho a referência, porque eu tenho os vídeos que demonstram isso. Sim, daqui a pouco a IA vai poder até ajudar o dono da empresa, né, a dizer, os teus processos aqui tu pode melhorar do que tu tá botando nos vídeos. E é esse o grande valor que eles veem, porque aí tem o outro que é, um é o search e o outro é o ask. O search é isso que eu falei, o ask é eu pergunto, eu interajo. Então, na verdade, é como se eu estivesse sempre interagindo com mais do que o CEO, porque o CEO não conhece todos os processos da empresa, né? Ele conhece talvez de forma macro. Então, é como eu estivesse interagindo com o maior guru que conhece aquela empresa. E aí eu posso fazer perguntas, eu posso avaliar se tem processos de melhoria ali dentro e oportunidades de otimizar, né? E aí eu estou falando de salvar dinheiro, né? de economizar e também de deixar processos mais seguros. Então, isso é um grande diferencial. Esse é um produto que a gente concluiu no final do ano passado e agora, dia 28 de janeiro, vai ser anunciado numa feira de lá. Muito legal. E como é que tu tá vendo, assim, pensando nas empresas aqui, a gente conversa muito com as empresas, o que o empresário pode fazer para buscar isso, né? Porque ele não sabe nem por onde começar. Quando uma empresa bate lá na porta de vocês, ela bate, cá, me ajuda aqui a implementar a IA, mas a IA onde? Em que parte? Como é que ele detecta isso e consegue, de fato, trazer para dentro do negócio? Aqui eu vou te dar 3 pontos que eu acho que são interessantes, né? A GX2, por já estar um certo tempo no mercado, ela presenciou algumas tecnologias que vão surgindo, né? E eu me recordo muito bem uma delas que é o mobile, né? A aplicação de aplicativos móveis, enfim. Quando surgiu isso, era uma febre e todo mundo queria. E aí muita gente bateu na nossa porta e dizia, cara, eu preciso de um aplicativo. E a ideia era assim, tá, vamos estudar, para que tu precisa de aplicativo? Não, porque eu quero que o meu site agora seja um aplicativo. Tá, mas qual o benefício que isso vai ter? Não, eu preciso porque isso aqui vai me dar um status, isso vai me dar alguma coisa. A gente muito questiona isso porque é exatamente o que tu falou. A tecnologia tem que ser utilizada para resolver algo que sem ela eu teria uma dificuldade maior. E não é porque surgiu a IA generativa ou a disseminação da IA generativa que a gente tem que utilizar. Mas pensar como essa tecnologia resolve algo que sem ela eu não conseguiria resolver de forma tão efetiva. Então, o que eu quero trazer? A gente tem que usar quando ela é, de fato, um diferencial. Primeiro, então, assim, não vamos utilizar para toda e qualquer coisa. Sim. Segundo, o que a gente percebe é que existem necessidades, e a gente tem que entender necessidades, e algumas a gente vai endereçar para IA. Então, quando o cliente bate na porta, eu não gosto quando ele bate na porta pedindo IA. Sim. Eu gosto quando ele bate na porta dizendo, tem um problema. Sim, entendi. E a gente vai dizer, cara,
para resolver esse problema. Então, muitas vezes, primeiro que a gente não consegue, eles não conseguem identificar alguns problemas que a IA iria resolver muito bem, então tem o passo anterior ainda, e a gente faz um movimento muito de entrar e ficar ao lado. Deixa eu entender aqui onde é que estão tuas maiores dores, onde é que estão teus problemas, né, que você quer resolver. Alguns deles a gente vai endereçar de outra forma e outros com IA. Né? E a gente tem um programa chamado Innovation Lab, e nesse Innovation Lab a gente faz o que a gente chama de provas de conceito. Então, aquilo que você falou, o novo, ele às vezes assusta, né? Então, o que a gente faz para provar o novo? A gente demonstra isso. Então, pego o teu grande problema, particiono ele, pego um desses itens, resolvo um desses itens com uma prova de conceito pequena, e aí, validado isso, a gente monta um projeto. Porque isso também te dá segurança para te avançar num projeto que, às vezes, de uma base tecnológica tão nova, você não sabe o resultado disso. Então, essa parte da validação... Já estou com a cabeça fervilhando aqui, porque esse trabalho dos vídeos que vocês fizeram, a gente gera muito conhecimento dentro do tijolo. Né? E a base, né, de conhecimento, tu pode abastecer um banco de dados para te gerar muito insight, muito crescimento, muita mudança. Né? Com certeza. Então, isso é muito legal. Isso linka com um terceiro ponto que eu ia te comentar. Sempre que eu tenho uma massa de dados grande e eu tenho que fazer avaliações disso para que o output, né, a saída seja uma tomada de decisão, ou um indicador, ou algo que precisa processar uma massa de dados grande, a IA pode ser uma liga o alerta assim, né? De você, olha, talvez resolver isso com IA, ele pode me dar um benefício tremendo. Então, acho que é isso, né? Primeiro que nem todo projeto é um projeto de IA, e segundo, sempre que eu tiver uma massa de dados grandes para serem processadas, avaliadas, eu tenho aqui um alerta de que a IA pode ser uma grande aliada para esse tipo de solução. Sim, porque, na verdade, é isso que ela faz, né? Ela busca uma massa absurda de dados, com uma velocidade hoje, né, sei lá, computadores quânticos, enfim, exato, e processa isso em segundos e nos dá um resultado muito mais completo do que a gente pegar se a gente fosse fazer uma pesquisa sozinho. Né? E tentando fazer assim um pouco da analogia que eu gosto sempre, a inteligência artificial, os modelos, né, que são hoje disponibilizados para nós, e a gente tem basicamente hoje 3 players bastante fortes, outros que estão surgindo. Né? Por exemplo, a IBM, que a gente não fala hoje, é um player que trabalha com inteligência artificial já há bastante tempo. Bastante tempo. Hoje, os 3 players que mais se falam, né, hoje em dia é a OpenAI, que está hoje ligada à Microsoft, né? O Google e a Meta. Né? A Apple, ela está usando... A Apple, ela tem embarcado, mas veja, ela... Diferente dos outros 3 players que eu comentei, ela usa e pode até desenvolver a sua própria, como tem já feito, mas para utilizar dentro dos seus... Né? Não é uma provedora de IA tão forte como as outras 3, que constroem para prover isso para outras soluções. Ela usa, né, como comumente a Apple faz, muito por seu. Então, antes ela utilizava chips, né, de uma outra marca, e aí construiu seus próprios chips. Então, sistema operacional próprio, chips próprios para os seus devices. Então, tudo isso, a Apple tem essa característica de construir o melhor para si mesmo dentro do seu ecossistema. Já os outros 3 players são mais abertos, né? Luiz, assim, tu tá muito envolvido aí com os eventos, as feiras, acho que lá nos Estados Unidos deve ter bastante também, né? Para onde isso tá indo, assim, né? Vamos dizer, a gente estava conversando aqui antes, né? Vamos dizer que o desenvolvimento disso e a evolução vai chegar a um ponto que a gente não vai mais se dar conta, essa coisa já vai estar dentro do nosso dia a dia. Né? Eu te comentei aqui do WhatsApp, aqui, que está agora com a inteligência artificial dele ali, e ele já está utilizando, e a gente, quando vê, está usando e nem está se dando conta. Né? A própria internet das coisas, né? Eu conversando lá com a Siri, ela já vai estar também buscando lá, através da IA dela, dados que eu vou perguntar para ela, e quando vê, a gente está conversando com o próprio OpenAI lá, enfim.
para onde isso vai, né? Como é que tu poderia enxergar isso, se é que tem como ver agora? Vamos botar 2 anos para frente, não vou nem botar 5, porque é muito, né? Sim. O que os caras estão mostrando assim que está explodindo na tua cabeça? Acho que isso é uma coisa que a gente queria saber. Legal. O futurismo é algo que eu gosto muito é algo que eu consumo também, né? Um pouco de tendências e tudo mais. O que eu tenho escutado muito e lido bastante? Computação quântica, robotização, tudo isso está surgindo e está no nosso dia a dia. Tu falou algo que para mim é o game changing, assim, do uso da IA de forma massiva, quando ela se torna invisível, né? Então, por exemplo, o WhatsApp é um ótimo exemplo. A gente já tem ali a pergunta que eu posso fazer para ele, né? Eu já tenho um áudio que eu recebo que eu posso transcrever e aí me dá a transcrição. E essa transcrição eu posso fazer pesquisa e ele já me dá o resultado, porque antes, se alguém te manda um áudio e você pesquisar, essa informação está lá guardada. Agora, se você faz a transcrição desse áudio, eu consigo ler, eu consigo pesquisar e ele encontrar algo dentro do áudio. Então, são recursos que a gente às vezes nem percebe que já está utilizando, né, a inteligência artificial. Então, isso vai ser, para mim, um grande diferencial do dia a dia. A gente até está usando ali para as reuniões, né, aquele Read AI que tem. Tu acopla ele. Tem muitos agora, né? Tem muitos, né? Mas é incrível também, já vira o texto, já traz os principais pontos da reunião, um resumo, fica aquilo gravado para sempre ali, se a gente quiser pesquisar. Ele te faz a coisa mais chata de uma reunião, que é a ata. O que é mais importante. O que é mais importante, quais são as responsabilidades ali, o plano de ação que saiu daquela reunião. Então, tudo isso está transparente, invisível ali aos olhos de quem está executando. Então, para mim, isso é um baita de um valor agregado. Agora, trazendo um pouco para a realidade, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de olhar o futuro, do que vai vir, o que está surgindo, mas eu diria que isso é para 2%, 3% das empresas, né, do mundo. Né? E o restante, né? Onde é que eu bebo de uma fonte que seja de uma tecnologia inovadora, mas aplicada ao meu negócio? Porque de certa forma, a gente pode ver o que está vindo, mas eu preciso de algo para hoje, né? Aplicar o meu negócio hoje. Eu vejo que assim, o grande diferencial aqui vai ser usarmos esses modelos que hoje foram treinados e tem uma capacidade incrível, é um cérebro, né? Um cérebro disponível com conhecimento gigantesco que a gente nunca teve até o momento. E eu faço exatamente o conceito que a gente falou antes ali daquela ferramenta, né, da empresa de vídeos. Eu acoplo um novo conhecimento para ele. Então veja, ele é um cérebro com um baita no conhecimento. E eu acoplo um conhecimento lá, seja de um documento, seja de um manual, seja de uma transcrição de vídeos. Mais específico. E eu acoplo isso dentro do conceito da IA, chamado de RAG. Né? Então eu tenho o RAG, que é aquele conteúdo que não é público, aquele conteúdo que é privado, que muitas vezes são o meu diferencial, inclusive, e eu disponibilizo isso para esse cérebro, porque com base em todo aquele conhecimento que ele tem, mais esse pedacinho que eu estou dando para ele, ele me entrega um resultado fantástico. A gente usa isso, né, no nosso dia a dia dentro da GX2. Por exemplo, antes como é que nós participamos de editais? Como é que nós fazíamos antes? Leitura de todo edital, de um time de 4, 5 pessoas, alguém vai cuidar da parte técnica, outro da parte de documentação, outro da parte de viabilidade econômica, tudo isso. O que nós fizemos? Nós criamos o conceito de agentes, então a gente disponibiliza isso para diferentes agentes com diferentes skills, né, com comportamentos que vai estar olhando um para a parte econômica, um para a parte das certificações, de capacitação que a empresa precisa ter para ver se a gente cumpre com os requisitos. E a gente disponibiliza isso nesse ambiente com a informação do edital e em 10, 15 segundos eu tenho já um highlight de tudo que eu preciso, se é que eu estou habilitado ou não, e se eu não estou habilitado, o que está faltando para ver se eu consigo ter tempo hábil de conseguir ou não aquilo. Né? Consigo inclusive fazer a parte estatística dinâmica para ver se eu tenho editais passados parecidos, qual é que foi o ganhador desse edital, para que eu possa comparar preço, estratégia, entre outras coisas. Então, de novo, né? Onde é que está o grande diferencial aqui? A massa de dados que eu estou entregando. Seja
uma massa de dados do treinamento daquele modelo, seja da massa de dados do edital que eu estou disponibilizando ou do histórico de editais, para que no final das contas, de forma estatística, que é o que ele usa, ele me dê o que eu preciso. Então isso reduziu para nós tremendamente o tempo, custo de avaliação de participação em editais. E isso eu acho que é um modelo que a gente pode seguir para vários outros, né? E aí indo agora para o setor, né, imobiliário. É isso que eu ia perguntar. A gente aplica isso para fazer os matches, né? Para fazer ali entre o comprador e o vendedor, falando de imobiliária, sobre o cara que quer alugar. A gente sabe que assim, o grande... Vocês têm imobiliárias lá, clientes? Temos. A gente pode fazer, por exemplo, esses matches entre... A gente sabe que, né, até por atender de clientes imobiliários, assim, o aluguel muitas vezes não é o que dá o maior resultado. Muitos focam na parte da venda, né? Então, imagina se a gente consegue otimizar os matches de aluguel através de IA e deixar uma coisa mais, num primeiro momento, mais personalizada, mas eu acho que, inclusive, a gente consegue fazer isso de uma forma muito assertiva, a parte de venda, e a gente diminui tremendamente o custo da operação disso, né? Então, a IA está ali para isso. Se eu conseguir combinar esses dados, a gente sai do outro lado, né, com uma avaliação muito um dos rápida. Problemas do mercado de venda, não é mercado em geral, mas no secundário bastante também, é acertar a precificação no Brasil. Né? Que são várias bases de dados, não é como nos Estados Unidos, que é tudo numa base única, né? Que tem todo o histórico, que é aberto, enfim. E se perde muito tempo aqui na venda, justamente por causa disso, né? Que me parece algo, quando a gente olha de fora, simples de resolver, mas não é tanto. Sim. É por uma questão dos dados não estarem organizados. Então, é uma coisa que eu vejo assim, rapidamente a IA vai, de alguma forma, né, vai entrar nisso, né, e a gente vai resolver um problema, como você falou, a gente está trazendo um problema do mercado. Né? Como é que a gente diminui o tempo de venda de um imóvel? Né? Como é que eu encontro essa solução? Não, muito legal, Luiz. Acho que, sim, já estamos chegando aqui nos finalmente aqui. Queria que tu trouxesse assim também um pouco de assim, impactos. Assim, a gente falou um pouco aqui, né, da aplicação nem todas as empresas vão usar, tu falou 2%, poucos vão conseguir fazer. Como é que o pequeno e médio, que não tem, às vezes, um super time, uma super verba, vai conseguir se manter vivo? Eu fico pensando, porque ele vai ficar muito para trás, né? Claro que algumas coisas vão ser para todos, como a gente falou do WhatsApp, ou do negócio da reunião lá que transcreve, ou qualquer outra coisa. São coisas gratuitas até hoje. Mas como é que ele consegue se manter vivo no mercado, que é o que a gente prega aqui muito, que é a inovação é importante para isso, para todos, e o tijolo tenta ajudar daí nesse sentido, para ele conseguir embarcar nessa onda. E como é que ele faz, né? Nos assistindo aqui também, acho que é um pouco isso, conhecendo, né? Mas também, talvez buscando a GX2 lá também seja outro caminho. Como é que ele se mantém, né? Assim, relevante, atualizado, com a velocidade das coisas como está? Talvez seja a pergunta do milhão. Aí. Bom, só para eu complementar um pouco do que eu falei sobre os 2%. Eu acho que, sim, quem está criando a tecnologia, quem está ali fazendo, de fato, a inovação disruptiva, né? São os players muito pequenos e com poder de fazer isso, né? Muito peculiar. Mas, no meu ponto de vista, essa onda que a gente estava falando de inovação, né? A parte aí eu acho que todas elas ou migram, né? Vamos pensar na internet lá, que teve uma das ondas foi a internet. Ou todo mundo usa, ou está morto. Sim. Porque não existe mais nenhum negócio hoje que não dependa da internet. Sim, como é que eu vou vender imóvel hoje sem ter um portal? Vamos pegar essa... Exato. Não existe mais. Né? Vamos lá, indo para ondas anteriores, né? Quando a gente está falando do processo fabril lá, através... Se não se profissionalizou, se ficou no artesanato lá, morreu. Vamos trazer para a nossa realidade. Hoje, no meu ponto de vista, se a gente não fizer esse movimento,
num curto espaço de tempo, porque agora os períodos de inovação estão muito menores, está morto. Então, assim, a gente tem que ser mais eficiência. Né? Tem um texto até que a gente fez, chamado A Era da Eficiência. Porque é isso, hoje tu tem que fazer mais com menos, ponto. Porque senão tá morto. Porque se tu não fizer, o teu concorrente vai fazer, ele vai ser melhor, vai vender com um preço melhor, vai fazer com uma qualidade melhor e você morreu. Então, nós estamos aí nessa era da eficiência. Então, eu acho que o uso de IA de forma geral, não a generativa em especial, mas também a generativa, a IA de modo geral vai estar no nosso dia a dia, a gente tem que aplicar e usar isso a nosso favor. Seja para o que você falou de geração de conteúdo, seja para avaliação, seja para tomadas de decisão com base de dados, seja para atender o cliente, né? Agora, por exemplo, né, a gente tem muita questão ali todo um processo, né, todo sendo rodado 100% por uma parte de robotização, né? Os chatbots, né? Os chatbots. Isso vocês têm utilizado? Temos desenvolvido uma série de soluções. Hoje, né, tem um termo que a gente usa bastante dentro da TI, que é o RPA, né, que é a robotização de processos, né, automatizados. Então, a gente faz muito disso, a gente está vendo as empresas pedirem por isso, necessitando disso, né? E então, indo agora um pouco, né? A GX2 pode ser, obviamente, né, um parceiro para poder pensar, discutir e executar projetos dessa natureza. Então, a gente se posiciona dessa forma. Por isso que eu falo que a gente é uma empresa 100% de serviço. Eu não te entrego uma solução pronta. Eu faço sempre as soluções personalizadas. E, obviamente, com o conhecimento adquirido, né, nos permite fazer isso de uma velocidade num custo bem adequado. Sim, sem a empresa precisar ter um time próprio. Exato. Então, eu acho que um pouco do cenário assim, de aplicação, assim, cara, para onde é que nós vamos? Eu acho que assim, tem que pensar em otimizar. Tem que pensar em ser eficiente. E eu acho que a tecnologia é o meio disso. E hoje, né, falando de IA, como a gente vem falando aqui, eu acho que ela pode ser um grande aliado para várias soluções, não só para uma, mas para várias soluções. Eu acho que o recado que fica é esse, né? A evolução tecnológica ela é cada vez mais constante e rápida, né? E os ciclos cada vez mais rápidos, o que torna, que é o que a gente prega aqui diariamente, cada vez mais difíceis da gente navegar, né? Que a gente falou, antes as ondas eram, sei lá, de 40, 50 anos, né? Revolução Industrial, pegando lá do passado. Sim. E agora a gente vê coisas surgindo, né, surgindo e sendo aderidas por um grande número de pessoas. Ou seja, tu não aderir, tu tá fora, né? Tá pior que o teu concorrente. Então, é por isso que a gente, né, faz o que a gente faz aqui. Né, e a inovação é isso, né? Trabalhar com incerteza também, né, Fred? Porque, veja, historicamente, empresas de portes muito grandes que demoraram para evoluir ou que ficaram no seu modelo muito tempo, morreram, né? Então, a gente pode citar vários exemplos aqui. Sim. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando, mas a IA vai roubar o meu dado, vai utilizar o meu dado, isso não é seguro, aconteceu lá no cantinho, lá aconteceu um problema XYZ, isso é inerente. A inovação. Isso vai acontecer, a pergunta eu acho que é outra, né? Sem inovação, sem essa tecnologia, como é que você vai estar? E com essa tecnologia, como é que você vai estar? Vai ter problemas e vai ter, mas para mim tá assim, né? O peso a favor de uso de uma inovação, por mais que incertezas tenha, por mais coisas que tenham que melhorar, por mais coisas... para mim é a mesma coisa, por exemplo, eu saindo do mundo da IA, carros autônomos. Aconteceu um acidente em um ponto muito específico, aquilo ali bloqueia todo o restante. E quantos outros acidentes acontecem sem o carro autônomo, né? Muito mais. Então, por isso que eu digo, a inovação ela causa desconforto, ela causa impactos, ela nos faz refletir, mas tem que ser uma reflexão coerente, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre avançar. Não ser negligente, mas avançar. E aí, corrigir os problemas e seguir adiante. É que não tem como remar contra essa onda, né? Não tem. É uma onda que ela vai acontecer, né? Ainda mais quando a gente vê os grandes olhando para isso, né?
Então, claro que os grandes podem errar também, mas a gente vê que essas são coisas que já ocorrem no mundo inteiro, né? E, assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar para os clientes. Falou, quando surge uma nova tecnologia, surgem também os riscos e surgem também as perguntas dos impactos que isso gera, já aqui entrando num campo mais amplo, né? A gente falou aqui dos próprios robôs ou do carro autônomo. Tem muita conversa ligada à ética, né, nisso também, sim, e os dados, né, falando de IA, da questão dos dados privados. Eu acho que é uma discussão difícil, né, para a humanidade como um todo, porque toca em temas, né, que nem a gente fala, o carro autônomo vai lá e acontece um acidente, né, aí já, não, isso aqui não dá. Não, mas quantos acidentes acontecem sem o carro autônomo? Né? Como é que ele toma uma decisão, se ele vai atropelar o cachorrinho, atropelar essas coisas todas que a gente conversa, né, aqui, né, quando se fala das novas tecnologias. Mas eu acho que meu julgamento é que a gente vai chegar numa forma de resolver isso. Sim. Porque a gente não vai dizer, não, tá bom, carro autônomo não vou ter mais, IA não vou usar mais porque tem... Não, a gente vai ter que usar, a tecnologia está aí e ela acaba sendo benéfica no fim. Né? Concordo em gênero e grau, acho que a tua percepção é a mesma que a minha. E uma coisa que eu me coloco assim como eu confio de que tem gente olhando para isso, porque tem uma série de preocupações e regulamentos que estão surgindo, mas a velocidade da inovação é sempre mais rápida do que a velocidade da regulação, não tem como ser diferente. Então assim, mas tem gente olhando para isso. Tem gente, tem investimento, é o que tu falou, pô, tem cenários que a gente não mapeou ainda, serão mapeados e a gente vai resolver, né? Legal. Luiz, queria agradecer aqui, muito bacana aqui, sempre de portas abertas aqui para vocês e o que tu puder nos trazer de conteúdo lá de fora também, a gente está super bem-vindo aí sempre. Queria te deixar um espaço para tu dar um recado final, né, para a turma. Acho que esse ponto dos dados, assim, pegando uma última temática, assim, a gente fala muito que os dados é o novo petróleo, né, e da importância, como é que as empresas também podem se organizar em relação a isso, né, para terem seus dados coletados, como é que elas podem começar a fazer esse trabalho, né, porque é algo que a gente mesmo internamente conversa muito sobre isso. Que tipo de conselho tu dá para uma empresa, né, começar a fazer isso, porque às vezes ela se torna muito valiosa justamente por ter dados, né? Sim. Nem somente pelo seu negócio ou pelo que ela vende, sim pelos dados que ela tem. Né? Perfeito. Bom, eu queria super agradecer mais uma vez, Fred, pelo espaço, pela dinâmica aqui, pelo convite. Acho que a aproximação da GX2 com o Hub Tijolo é uma aproximação muito saudável, né? Tem trocas, tem a possibilidade de a gente discutir sobre assuntos como esse. Então, fico muito feliz sempre com os convites aqui recebidos. Com relação assim, à parte da mensagem que eu entendo, bom, as empresas que hoje já têm o dado já caminharam, né? Já saíram do zero e já caminharam. Então, assim, está mais fácil surfar essa nova onda, porque é você acoplar esses dados a um modelo e você certamente vai ter uma solução ali que sem o uso de uma IA você não teria tão forte. Eu vou dar só aqui um exemplo. Alguns clientes já chegaram até nós com uma busca, por exemplo, que era muito comum antigamente, não antigamente, mas ainda um olhar diferente agora, eu diria, para montar um Business Intelligence, né? Um BI. E a gente viu assim, opa, o que você quer, na verdade, você resolve melhor com uma IA. Então você tem o dado lá, você ao invés de mapear todas as suas necessidades, de você criar o seu cubo, de você fazer isso, você simplesmente escreve o que você quer e te devolve. Em formatos distintos. A gente já tem uma plataforma que trabalha dessa forma. Então isso é um grande diferencial. Então eu não preciso mais fazer todo aquele trabalho de análise com a equipe tática, com os gerentes, com os coordenadores, para ver quais são as visões que cada um vai querer compor, fazer drill down. Não. Você já consegue fazer isso de uma forma nativa porque
a tecnologia já te permite isso. Mas você tinha o dado. Então é mapear esse dado, vetorizar esse dado e colocar para que, naquele conceito que eu comentei, né, de você acoplar isso dentro do modelo. Então, dado realmente, como você falou, é algo que já ajuda muito a construir soluções dessa natureza. Tá, e para aqueles que não têm ainda esses dados ou precisa coletar, é a primeira fase. Né? Um time que começou agora não vai estar na primeira divisão já. Né? Você pode acelerar, você pode ter investimentos, você pode fazer. Então ele vai para a Série B e depois vai subir para a Série A. Mas você precisa fazer o primeiro passo. E o primeiro passo, eu acho que é fazer trabalhos de organizar dados, de coletar dados. Né? Às vezes você pode, se é um dado que não é muito nativo teu, você pode comprar dados, né? Porque tem dados disponíveis que você pode comprar para ajudar a tua análise. Então, eu acho que esse é o primeiro cenário. E uma coisa que eu quero deixar muito claro é que às vezes o novo parece muito utópico, né? Ou aquilo que a tecnologia é muito utópica. Está provado por A mais B já, nas POCs que nós fazemos, em POCs de 2 semanas. Em 2 semanas tu vê um resultado daquilo que tu quer. Por quê? Porque às vezes o desconhecido a gente pensa que é muito complexo, não há complexidade. Claro que tem casos que tem uma complexidade alta, mas na grande maioria não existe tanta complexidade. Então aqui fica o convite, né, para quem quiser explorar e poder implementar soluções de IA. A GX2 constrói essas POCs, né, para que você possa palpar, vamos dizer assim, um pouco dessa tecnologia e utilizar ela para resolver alguns problemas e depois evoluir para projetos maiores e aí poder fazer isso. Não é tão complicado quanto não é. Dá para começar aos poucos, que eu acho que até o espírito, né, dessa questão. Eu acho que até esse nome, né, inteligência artificial, ele te coloca dentro de um status um pouco diferente, né? Tem até alguns autores que questionam, né, esse termo, mas no dia a dia ele não é complexo. Complexo é construir os modelos lá que Google, Meta, esses sim são complexos de se fazer. Agora, utilizar eles em prol, né, das suas soluções, ele não tem uma complexidade tão alta. Claro que existe, né, existe a necessidade de fazer testes, fazer ajustes, porque diferentemente de construção civil, que a gente sabe exatamente como fazer, e ainda assim são projetos que às vezes têm, né, algumas divergências, projetos de base tecnológica, ele vai numa linha mais de validações, né, prévias, então não existe tanto... Que eu acho que, pegando um paralelo, assim, pegando esse gancho, né, pensando aqui quando começaram as mídias sociais, por exemplo, né, cara, era um mistério fazer um anúncio, né, no Facebook, vamos dizer assim, né? Sim. Ou na época do Google, pegando antes, né? Quem fazia era um cara um guru, né? Hoje, cara, a gente aperta um botão e Exato. cria um anúncio quase que automático, né? Exato. Eu vejo um caminho semelhante. Perfeito. Né? Talvez lá na frente vai ter que caminhar para isso, porque aí massifica, aí todo mundo realmente adere, não tira o mistério esse de nada. Com certeza. Legal, muito bom, Luiz, obrigado aí. Beleza. Estamos encerrando aqui, né, pessoal, esse episódio bem tecnológico aqui, bem super bacana aqui ter esse papo e de tempos em tempos a gente vai ter que repetir, porque daqui a pouco isso aqui já está obsoleto. Né? Com certeza. Então é isso. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima aí. Um abraço.